Oi, hoje a gente vai realizar o procedimento de Hidracolor labial. Essa paciente ela já tem os lábios bem carnudos, porém, como a gente está no inverno, é onde os lábios dão uma ressecada e a gente precisa ali dar uma atenção para a hidratação. A gente realiza primeiro o passo de Hidragloss, fazendo o microagulhamento da boca, colocando ativo um sérum para deixar a boca bem hidratada, e depois a gente vai vir com a Henna para realçar o contorno labial e dar uma corzinha nos lábios dela. Vou começar com a esfoliação da Tulipia, o Sweet Lips. Gente, esse produto é maravilhoso para fazer a esfoliação labial. Tem um cheirinho maravilhoso de tutti-frutti e não tem problema se cair um pouquinho dentro da boca. Não é desconfortável para cliente. Vamos começar. Agora eu vou realizar a higiene dos lábios dela com a clorexidina aquosa, porque como a gente vai fazer o microagulhamento, a gente tem que fazer essa asepsia da boca dela de forma correta. Não indico passar álcool 70, porque o lábio é uma pele muito fina, então pode sentir ardência, desconforto e irritar essa região. Então o mais indicado é uma clorexidina aquosa. Depois de higienizado, eu vou vir com máscara esfoliante. Eu uso um palito para retirar, porque ele é descartável, então não vai entrar em contato depois novamente aqui dentro do produto, para você poder utilizar com segurança nas outras clientes. Essa quantidade é o suficiente para a gente esfoliar o lábio dela. Eu peço para a cliente ficar com os lábios bem fechadinho. É normal cair um pouquinho, porque a gente não coloca uma emulsão para ele liberar, soltar, umedecer. A gente tem que deixar com que as esferas, essas partículas ásperas, façam a esfoliação. Então, o que que eu faço? Abre, segura o lábio e esfolia. Segura o outro lado e esfolia. Assim fica melhor para você fazer a esfoliação melhor do lábio todo. Estica e esfolia. Não tem problema se cair um pouco dentro da boca da cliente. Agora, eu vou aplicar esse hidratante labial da Smart GR. Esse hidratante, a gente passa esse sérum no lábio para fazer o microagulhamento com este sérum. Eu deixei aqui um pouco do esfoliante para ele soltar um pouquinho essas esferas e ir junto com o sérum no microagulhamento. Esse é um produto estéreo da Smart GR, então eu puxo com a seringa estéreo. Vou puxar em torno de 40 unidades da seringa de insulina. Vai ser o suficiente para a gente poder realizar a hidratação dela. Com a caneta Dermapen e o cartucho Nano. Por que que eu não uso o de 36 pontas nos lábios dela? Porque o lábio dela não está com descamação. Quando tem descamação, a gente pode usar uma de 36 pontas. Mas como nesse caso a gente quer realizar somente a hidratação e não retirar nenhuma pele, porque não tem a necessidade da gente utilizar a de 36 pontas. A gente pode fazer com a Nano. Ó, cartucho Nano. Com a Dermapen, no 0, eu vou acoplar o meu cartucho Nano. Lembre-se sempre de quando você for acoplar o seu cartucho na sua Dermapen, dele estar sempre no 0 para não danificar a sua caneta. Não acople o cartucho quando ele estiver em alguma marcação. Depois que eu acoplei, aí eu vou jogar no 2,5. Por que no 2,5? Não é muito? Não no caso da agulha Nano. Se fosse com 36 pontas, 12 pontas, aí a gente vai pro 0,50. Mas como ela é o Nano, a gente pode trabalhar com ela na ponta, no máximo lá em cima, para realizar a esfoliação com o Nano. Liguei a minha Dermapen na terceira velocidade. Vou vir com o sérum e vou aplicar no lábio inferior. Brincou.
e vou esfoliar. Sente dor? Esse é um procedimento indolor, porque esse é o cartucho nano. Se fosse com agulha, seria um pouco desconfortável, mas aí a gente utiliza anestesia tópica. A gente passa ali um sérum anestésico para a cliente não sentir tanto desconforto. Mas como esse é o cartucho nano, ele é bem confortável para realizar esse procedimento. E eu começo sempre pelo lábio inferior. No lábio superior, a gente estica e passa. Estica e passa. Nessa cliente está sendo bem tranquilo e bem mais fácil de fazer esse procedimento, porque ela tem os lábios bem carnudos. Agora, quando a paciente tem os lábios mais finos, fica um pouquinho difícil da gente ter esse manejo de esticar o lábio e poder fazer a esfoliação. Confortável? Sempre lembra de perguntar para sua cliente se tá desconfortável e se tá tudo bem durante o procedimento. Depois, gente, eu vou passar só para tirar o excesso do olhinho aqui das laterais. Passar só o algodãozinho aqui. Lembrando de nunca passar na comissura labial, que é o cantinho da boca, porque a nossa comissura labial pode rachar, lesionar e cortar. É uma área muito sensível, então se atente aos níveis de segurança. Comissura labial não pode, só da parte dos lábios para dentro, tanto em cima quanto embaixo. Ainda com o sérum na boca, eu vou colocar a máscara de colágeno nos lábios dela e deixar agir por 10 minutos. Para depois a gente começar o procedimento de rena, da aplicação da rena. Agora a gente vai fazer a remoção do colágeno. Olha como o lábio dela já fica bem hidratado. Vou ver se eu dou um zoom para vocês conseguirem ver. Esse resultado é pós a hidratação. O lábio dela tá bem hidratado, sem nenhuma descamação. Aí agora a gente vai preparar o lábio para receber a rena, lembrando da gente ter cuidado com o contorno natural da boca dela, realçar o contorno, principalmente o arco do cupido. No arco do cupido eu gosto de usar essa caneta em gel branca para fazer a marcação dos 3 pontos do arco. O arco de baixo e aonde a gente eleva o arco do cupido dela. Lembrando da gente fazer sempre a marcação em cima da onde está o contorno natural. A rena nunca é colocada para fora dessa zona de segurança, porque senão vai ficar com aquele aspecto manchado. Então, por isso que a gente delimita ali o próprio contorno labial dela. Eu vou fazer esse contorno com a caneta branca com ela deitada, depois eu vou pedir para ela sentar pra gente ver a simetria, se tá correto, mas eu vou mostrando pra vocês. Aqui a gente fez a marcação com a caneta em gel. Eu vou pedir pra cliente sorrir. Sorria. Mais um pouco assim, sorriso, isso. Lembra sempre da cliente fazer o sorriso mostrando somente os dentes superiores, porque aí a gente consegue ver o desenho, o contorno que vai ficar da boca dela. Pode ver que a gente fez a delimitação do arco do cupido pra gente trabalhar o sorriso dela dentro dessa limitação. Não adianta você passar a rena abaixo da delimitação do lábio dela, para querer causar efeito de volumização. O que dá volumização nos lábios é o preenchimento labial e não a hiperpigmentação, a micropigmentação. Agora, a gente vai passar o passo 1 da rena labial. Essa daqui é a película pigmentante. Então, eu vou usar o pincel descartável, vou depositar esse gloss aqui na minha luva e vou pegar daqui para passar na cliente, para não contaminar.
Aqui é o resultado dele, depois de ficar o tempo, já secou, formou uma película da rena. A gente vai remover essa película e depois tirar essa marcação para aplicar o último passo, que é o hidratante labial. Essa aplicação de rena, gente, ela tem uma durabilidade que não é tão grande, justamente porque é só para dar uma corzinha na pele. Ó como a película sai. A cliente não quer deixar a boca naquele tom vermelho que vocês viram e como estava com a película. Então, vai ficar, ó, o rosado natural da boca. Se você quiser uma cor mais intensa, aí você deixa mais tempo ou faz a indicação para colocar a película por mais daqui 2 horas, aplicar novamente. Se tiver esse destoado, a gente vai aplicar novamente e deixar mais 10 minutos no lábio que destoou. Aqui eu já consegui perceber que o lábio superior dela tá menos rosado que o lábio inferior. Então, eu vou aplicar novamente no lábio superior e deixar mais 10 minutos. Agora, eu vou remover a película de cima. Como tinha destoado, eu apliquei novamente para o tom ficar igual. Então, o que eu deixo de dica para vocês? Sempre demora, ó, não sai, ó. Não sai. Sempre aplica e remove primeiro o que você começou, o lábio que começou, para depois retirar o outro, para não destoar. Lembrando que o lábio, naturalmente, é diferente um do outro. Então, um lado sempre vai ficar um pouquinho destoado e a gente tenta ir corrigindo com a reaplicação. A gente removeu a película, agora a gente vem pro passo 2, que é o gloss hidratante. A mesma coisa, eu vou passar o gloss hidratante na minha luva para não contaminar. E com o aplicador descartável novo, eu vou aplicar o gloss na boca da cliente. Isso. Esse foi o resultado final que vocês viram. A boca mais hidratada e com um volume, um glow. Como a boca dela já é volumosa, então ele só deu mais um glow, realçando mais o volume da boca dela e ajustando ali o contorno labial. Como ela gosta de uma cor um pouco mais rosa, mais puxada para o rosado, como eu havia dito na aplicação, você deixa por menos tempo. Se você quiser um resultado mais forte, reaplica depois de 2 horas e deixa os 30 minutos como o fabricante ele pede. Se você gostou desse resultado, comenta aqui.